Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Conexão Bíblica LF. Eu sou o Luciano Ferrari e hoje damos continuidade à nossa jornada pelo livro de Gênesis. Mergulhando na quarta aula da nossa série, até aqui vimos o início de tudo, mas hoje o foco é a fidelidade e a sucessão. Vamos entender como a promessa feita a Abraão começa a enfrentar seus primeiros testes reais, desde a saída de Ur até as complexas escolhas de seus descendentes. Como uma promessa sobrevive a conflitos familiares e à prova de fé, é o que descobriremos agora. Vamos lá? E vamos dar início à nossa quarta aula do nosso tema Bibliologia. E estudamos agora, continuando, estudando o livro de Gênesis. A gente vai iniciar agora com a história de Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 1 e 25, capítulo 25 ao 18. A ordem e a promessa. Deus ordena a Abraão que deixe sua terra, Ur dos Caldeus, e parentela para ir a um lugar desconhecido, prometendo fazer dele uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra por meio dele. Então Deus faz ali, dá uma ordem para que ele deixe ali a sua parentela, a sua terra, para ir para um local que Deus mostraria. E ele obedece, ali mesmo sem saber o destino. Abraão obedece prontamente, parte com sua esposa Saraí e seu sobrinho Ló, e edifica altares ao Senhor ao chegar em Canaã. Então ele obedece e tem uma fé realmente firme e segue o seu caminho. Abraão e Ló. Ao chegar em Canaã, eles continuam a passar-se um tempo, ambos enriquecem, possuem tanto rebanhos que a terra não é suficiente para os dois, e geram brigas ali entre seus pastores, e há necessidade de seguirem caminhos diferentes. E com isso, como eles têm que seguir caminhos diferentes, Abraão, tem ali um espírito pacificador, permite que seu sobrinho Ló escolha primeiro. Ló opta pelas férteis planícies do Jordão, enquanto Abraão permanece em Canaã, onde Deus reafirma suas promessas a ele. Então, Ló vai para as planícies do Jordão e Jó permanece na terra de Canaã. E Deus promete ali um filho a Abraão, o pacto e a tentativa humana. Aí Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma multidão, comparando sua descendência à estrela do céu. Diante da demora e da esterilidade de Sara, que querem dar uma mãozinha a Deus, ela decide ajudar a Deus e entregar sua serva egípcia Agar como mulher a Abraão, gerando assim o seu primeiro filho Ismael. Então, eles não quiseram esperar a promessa de Deus, quiseram dar a mãozinha a Deus, acabaram com que Saraí entregou ali Agar, sua serva, como mulher a Abraão, para que ela tivesse um filho, e teve Ismael. Mudança de nomes e conflito. A chegada de Ismael gera tensões entre Sara e Agar. Então, ali com a chegada de Ismael, ali vemos que Agar começa a gerar um conflito com Sarai. Aí começa esse conflito, mas Deus reafirma sua aliança, mudando o nome de Abrão para Abraão, pai de nações, e de Sarai para Sara, princesa, garantindo que o herdeiro da promessa viria dela mesmo. 3 visitantes celestiais ali confirmam que no ano seguinte Sara teria um filho, e quando eles falam isso, Sara ri. E a promessa cumpre com o nascimento de Isaac, que significa ele ri. Ela ri porque, em termos, eram idosos e ela é estéril, estabelecendo a linhagem escolhida por Deus. Mas é lógico que, para Deus, não há impossível. Sodoma e Gomorra. Temos 2 cidades ali que Deus revela a Abraão que destruiria, devido à gravidade do pecado e à violência nessa cidade. Então, o pecado cresceu muito e se tornou uma cidade muito pecaminosa. E Abraão intercede incessantemente pedindo que a cidade seja poupada, se houvesse pelo menos 10 justos ali. Então, Abraão vai negociando com Deus até chegar a 10 justos. E não havia 10 justos naquela cidade. Então, Deus fala que vai destruir, Abraão intercede por Jó, e Deus manda ali 2 anjos visitar Sodoma e Gomorra para tirar Jó e sua família, antes do juízo.
Diante da hesitação de Jó e da hostilidade dos moradores, os anjos os tiram pelas mãos, ordenando que fujam para o monte sem olhar para trás. Então os dois anjos pegam eles pela mão ali e tiram eles rapidinho dali. O juiz e a mulher de Ló. Deus chove enxofre e fogo sobre a cidade, destruindo tudo. Durante a fuga, a mulher de Ló desobedece à ordem, olha para trás com saudade da cidade e se transforma em uma estátua de sal, tornando-se um aviso sobre o apego ao que foi deixado. Então ela estava indo embora, correndo, mas ela não queria ter ido. Não queria ter deixado sua cidade, sua casa, as pessoas que ela conhecia. Então ela olha para trás e ela sofre essa consequência. O nascimento e o sacrifício não consumado de Isaac. Aí temos o nascimento do herdeiro. Cumprindo sua promessa, Deus visita Sara e ela dá à luz a Isaac na velhice de Abraão. Então ambos eram idosos, mas Sara consegue engravidar e dar à luz a Isaac. O nome dele significa ele ri, celebra a alegria do milagre e a marca do início da linhagem escolhida, levando ao afastamento definitivo de Agar e Ismael da casa de Abraão. Então ele vai se afastando cada vez mais. A promessa suprema de fé. Anos depois, Deus testa a fidelidade de Abraão, pedindo-lhe que ele ofereça seu único filho, Isaque, em holocausto no Monte Moriá. Abraão obedece prontamente, crendo que Deus seria poderoso até para ressuscitá-lo se necessário. Então, vemos ali, se a gente for ver na história, quando Abraão, ele prepara todos ali, tudo os utensílios que ele necessita para fazer esse holocausto, ele vai com Isaac e mais um rapaz, mais um moço para ajudá-lo. E numa altura ele fala para o moço para ficar e esperar, que ele ia com Isaac, mas voltaria. Então ele tinha na confiança, tinha a fé que ele tinha, ele sabia que Isaac ia voltar com ele. Não sabia como, nem que fosse para Deus ressuscitá-lo, mas ele sabia que Deus era o Deus que ele cria. E ele sabia quem era o Deus que ele cria, né? Melhor dizendo. Substituto e reafirmação. Quando Abraão levanta o cutelo, o anjo do Senhor o detém, provendo um carneiro preso no arbusto para o sacrifício. Por sua obediência extrema, Deus reafirma ali a aliança de que sua descendência seria como a areia do mar. Então aí realmente Deus reafirma ali que Deus o abençoaria cada vez mais, que a sua descendência seria como a areia do mar. Isaac e Rebeca. Abraão, já numa certa idade, idoso, encarrega o seu servo mais fiel, Eliezer, de viajar até a sua terra natal para encontrar uma esposa para Isaac, fazendo-o jurar que não escolheria uma mulher entre as cananeias, mas sim entre seus próprios parentes. Então, ali, Abraão, já com certa idade, manda Eliezer buscar uma esposa para Isaac. E ao chegar em Arã, o servo ora pedindo um sinal. Então, Eliezer, ali ele ora a Deus, e ele ora assim, que a moça escolhida por Deus não apenas lhe desse água, mas também se oferecesse para dar de beber a todos os seus camelos. Interessante porque Rebeca aparece e faz exatamente isso, demonstrando grande generosidade e disposição. A decisão de Rebeca. Após o servo explicar a missão à família dela, Rebeca aceita partir imediatamente para encontrar seu noivo. Ao chegar em Canaã, ela escolhe Isaac, ela reconhece Isaac e eles se casam. E ele encontra socorro após a morte de sua mãe Sara. Então, nesse meio ali, a mãe dele veio a falecer, sua mãe Sara, e ele encontra o consolo ali em Rebeca. Aí inicia-se a história agora de a história de Isaac. Gênesis 25, capítulo 25, verso 19, do 28 ao 9. Conflito no ventre. Rebeca, após anos de esterilidade, então Rebeca também era estéril, mas Deus a abençoou, engravida de gêmeos que lutam dentro dela. Deus lhe revela que deles sairiam duas nações e que o mais velho, escutem bem, o mais velho serviria ao mais moço, quebrando a tradição da época. Quebrando uma tradição, porque realmente sempre o filho mais velho, o primogênito, ele era o líder. Então todos o serviam. Só que aqui
Deus revela a Rebeca que seria ao contrário, que seria o mais novo, seria o líder, e o mais velho o serviria. Aí vemos que eles nascem e eles têm temperamentos opostos, totalmente diferentes, personalidades diferentes. Esaú se torna um caçador habilidoso e favorito de Isaac. Então Esaú é favorito de Isaac, enquanto Jacó é um homem caseiro e pacato, sendo favorito de Rebeca. Então Esaú, favorito de Isaac, Jacó, favorito de Rebeca. A venda da primogenitude. Chegando faminto do campo, Esaú despreza seu direito de primogenitude, a herança espiritual e material, e vende a Jacó por um prato de lentilhas, demonstrando falta de valor pelas promessas divinas. Então, vemos ali, ele chega ali, Esaú chega exausto, quase desmaiando, e Jacó oferece ali um prato de lentilha. Ele, não, me dá, eu preciso. E Jacó fala, tudo bem, eu te dou, mas só que eu me vende a sua primogenitude. E Esaú fala, não, o que eu vou fazer com isso aí? Me dá esse prato de lentilha que a primogenitude é sua. Minhas palavras, tá? E ele vende a sua primogenitude e mostra isso uma falta de valor para as promessas divinas, né? Porque ele era o primogênito. A bênção roubada. O plano de Rebeca, ao ver que Isaac, já cego pela idade, pretendia abençoar Esaú, Rebeca arquiteta um plano para que seu filho favorito, Jacó, receba a bênção em seu lugar. Ela prepara a comida favorita de Isaac e veste Jacó com roupas de Esaú. Para parecer com o irmão peludo, Jacó cobre as mãos e o pescoço com pele de cabrito. Ele se apresenta ao pai fingindo ser o primogênito. Apesar da desconfiança inicial de Isaac com a voz, acaba sendo abençoado como o senhor de seus irmãos. Então, apesar que Isaac ficou meio em dúvida se realmente era Esaú ou não, mas aí mesmo assim ele acabou abençoando Jacó, imaginando ser Esaú. E quando Esaú descobre o engano, rompe em choro e ódio, jurando matar Jacó após a morte do pai. Para salvar a vida do filho, Rebeca convence Isaac a enviar Jacó para a terra de seus parentes em Harã, dando início ao seu longo exílio. Então ali para não ser morto, para Jacó não ser morto, Rebeca convence Isaac para que realmente mande ali o Jacó para Harã, para que o irmão dele não o mate, por essa situação de ter roubado a bênção do irmão. E com isso a gente vai parar aqui hoje, nessa quarta aula. A gente vai fazer o resumo do que a gente viu hoje. A gente falamos aqui o chamado, Abraão deixa Ur, os caldeus, recebendo a promessa de uma grande geração. E a promessa de nascimento de um filho milagroso, que foi Isaac. E a prova de uma fidelidade de Abraão no Monte Moriá, que Deus pede a ele ali que ofereça o seu filho em holocausto, e ele o faz. Só que no último momento Deus não deixa que ele seja imolado, seja morto, seja oferecido. Deus prepara ali um carneiro. Escolha e conflito. Intercessão por Sodoma e Gomorra. A fuga de Ló. Então, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. E vem os filhos de dois anjos, retiram Ló e sua família. E a providência de Deus para a união de Isaac e Rebeca. Então Deus ali prepara ali uma esposa a Isaac, que é a Rebeca. A sucessão, a venda da primogenitude de Esaú para Jacó. E a bênção profética que deu início ao exílio de Jacó. Então temos Esaú vendendo a sua primogenitude e Jacó sendo abençoado por Isaac. Chegamos ao fim de mais uma etapa da nossa jornada por Gênesis. Vimos hoje que a história da Bíblia não é feita apenas de grandes milagres, mas de escolhas humanas complexas, conflitos familiares e uma fidelidade que atravessa gerações. Desde a saída de Abraão de Ur, dos caldeus, até o exílio de Jacó, percebemos que a promessa de uma grande nação permanece inabalável, mesmo diante das falhas dos patriarcas. Na próxima aula, daremos continuidade a essa linha do tempo, acompanhando os desdobramentos da vida de Jacó e como a providência divina continua a guiar essa narrativa. Obrigado por acompanhar essa aula de bibliologia. Não se esqueça de revisar os pontos que discutimos
E se tiver alguma dúvida sobre o texto de Gênesis, deixe seu comentário aqui. Se não é inscrito ao canal, já se inscreve para não perder as próximas aulas. Deixe também o seu like e compartilha com alguém que queira aprender a palavra de Deus. Até a próxima. Deus o abençoe.